Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Estamos reunidos para a bênção de hoje. Segunda-feira é sempre uma oportunidade de apresentar nossa oração pelos nossos irmãos falecidos. Que pela misericórdia de Deus, eles descansem em paz. Aproveito para convidar você. Escreva aqui nos comentários o nome de seus entes queridos para que rezemos por eles. E quero aproveitar também para convidar você, curta, compartilhe. Juntos formamos a família em torno da palavra para a bênção de hoje. Vamos rezar, irmãos, a liturgia belíssima desta segunda-feira. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, abre meu coração à Tua palavra, ilumina minha mente com Teu Espírito e fala comigo, pois quero Te escutar. Que eu compreenda, viva e pratique aquilo que hoje me revelas. Amém. Do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comer até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, após a multiplicação dos pães, Jesus envia os discípulos para outra margem. Não se trata apenas de uma mudança geográfica, nós já sabemos disso, mas de um verdadeiro salto de fé. Eles deixaram para trás a segurança da multidão, alimentada por aquele milagre da multiplicação dos pães, e entraram ali na noite, no silêncio, na incerteza. Por alguns instantes, eles permanecem sozinhos. O mar se agita, os ventos se tornam contrários e a tempestade revela toda a fragilidade humana presente naqueles discípulos. A chegada de Jesus acontece exatamente no momento necessário, quando as forças parecem se esgotar e a esperança começa a vacilar. O que nós podemos aprender com esse evangelho, irmãos? Em primeiro lugar, aprendemos que é preciso permanecer serenos mesmo quando os ventos são fortes. Sabemos o quanto isso é difícil. Quando somos atingidos pelas ondas revoltosas do mar da vida, as enfermidades, as perdas, os fracassos, as preocupações, os sofrimentos, nossa tendência é permitir que o medo ocupe o lugar da confiança.
Contudo, a presença de Cristo não depende da intensidade da tempestade. Muitas vezes, ele parece distante, mas continua caminhando sobre as águas que nos assustam, demonstrando que aquilo que ameaça nos destruir já está submetido ao seu poder. Aprendemos também que procurar respostas apenas em nós mesmos, sem a ajuda de Jesus, é o mesmo que afundar. Pedro caminha sobre as águas, enquanto mantém os olhos fixos no Senhor. Quando, porém, passa a contemplar a força do vento, começa a afundar. Essa é uma imagem profunda da vida espiritual. Enquanto nossos olhos permanecem em Cristo, nós encontramos força para enfrentar aquilo que humanamente seria impossível. Quando nos fixamos apenas nos problemas, em nossas limitações e em nossos medos, perdemos a firmeza da fé. Esse é o caminho espiritual, irmãos, necessário a nós. Tenhais sempre os olhos fixos em Jesus. Existe ainda um ensinamento mais profundo. Pedro afunda, mas não é abandonado. Antes mesmo de concluir seu clamor, a mão de Jesus já está estendida para salvá-lo. A salvação não é fruto da perfeição humana, mas da misericórdia divina. Pedro não é salvo por sua coragem, nem por sua capacidade de caminhar sobre as águas. Ele é salvo porque Cristo o ama. Senhor, salva-me. Este grito de Pedro é uma das mais belas orações da Sagrada Escritura. É a confissão de que ninguém pode salvar-se sem Cristo. É o reconhecimento humilde de que nossas forças têm limites e de que nossa verdadeira segurança não está nas nossas capacidades, mas na graça de Deus. Maldito o homem que confia no homem. Isso quer dizer, maldito o homem que confia em si mesmo e nas suas próprias forças. Há quem se orgulhe de nunca ter fracassado. Há também quem carregue a vergonha de ter chegado ao fundo do poço. Entretanto, para o discípulo de Jesus, o mais importante não é jamais ter caído, mas ter experimentado a força da mão de Cristo que o levantou. Os santos não são aqueles que nunca afundaram, irmãos, são aqueles que permitiram que Cristo os resgatasse repetidas vezes. A tempestade possui ainda um significado espiritual. Os padres da igreja viam na barca a imagem da igreja peregrina neste mundo. Os ventos contrários representam as perseguições, as provações, as tentações que tentam afastar os discípulos da fé. Contudo, Cristo jamais abandona sua barca. Mesmo quando parece ausente, Ele intercede por nós junto ao Pai e vem ao nosso encontro no momento mais oportuno. Por isso, irmãos, quando os ventos forem contrários e as águas parecerem profundas demais, não permitamos que o medo tenha a última palavra. Vamos fixar os nossos olhos em Jesus. Se as forças faltarem, gritem como Pedro: Senhor, salva-me, e tenham a certeza de que a mesma mão que sustentou o apóstolo continua estendida sobre cada um de nós. Ele nos alcançou, Ele nos alcança hoje e continuará nos alcançando até o dia de chegarmos em segurança à outra margem, na eternidade. Vamos rezar com confiança. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre vós desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Que palavra profunda, irmãos. Não nos esqueçamos que a palavra de Deus permaneça viva no seu coração e até amanhã com a bênção de hoje.